Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro, mais um dia de estudo, mais um dia de partilha. E nós estamos estudando o livro de Gênesis com o nosso amigo José Ailton, que tem um grande conhecimento e está compartilhando com a gente o conhecimento, a experiência de vida, os estudos que ele tem de teologia, compartilhando conosco aqui no nosso curso de formação permanente. Zé Ailton, a palavra está com você. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo e também bem-vindos aqui o pessoal de Uruana de Minas, Cercado, Sagarana, Chapadinha, Garapuava, Unaí, Brasília. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, muito obrigado a todos pela participação. Agradeço novamente, Padre, pelo convite. Essa oportunidade está sendo única para mim, pois eu estou tendo a oportunidade, além de exercer melhor a minha vocação, que Deus me chamou, né, que é de estar sempre levando a palavra dele, e ao mesmo tempo podendo partilhar com outras pessoas um pouco do conhecimento. O senhor falou aí que eu tenho muita experiência, mas é só um pouquinho mesmo, viu, gente? Eu ainda estou aprendendo ainda, a gente sempre vai aprendendo, né? Fiquei 7 anos afastado, né? Então a gente acaba tendo que voltar a aprender para estar ensinando. É assim que é o conhecimento, né? Aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? A gente não tem como deixar o conhecimento para trás. É sempre buscando conhecer para melhor e transmitindo esse conhecimento para as pessoas, né? Então, agradeço por essa oportunidade que o senhor está dando para todos nós, tanto para mim, mas como os demais que estão participando dessa formação permanente, de sempre construir um conhecimento para, assim, buscarmos nos libertar, né, pois, como o próprio Jesus disse, né, ou seja, melhor, São Paulo vem nos dizer, né, que conhecereis a verdade vos libertará, né, ou seja, ela vai nos dar um nível maior de sabedoria e, assim, uma intimidade mais concreta, mais firme para com nosso Deus e a nossa própria fé. Então, nós vamos ter vamos saber melhor nos orientar diante da nossa caminhada. Como aconteceu com a história do povo de Deus, né? Como nós vimos na aula passada, que foi uma decisão benevolente de Deus, ou seja, Deus ele quis construir tudo o que existe hoje, vamos dizer assim. Deus quis construir a humanidade, Deus quis construir o universo, Deus quis construir a galáxia da forma que nós temos hoje. Foi Deus que quis. Ele tomou essa iniciativa primeira. Ele quis. Do nada, como a Bíblia vem nos ensinar, Deus criou tudo o que nós temos. Então, foi uma decisão benevolente de Deus. E ele deixou para coroar essa obra-prima dele, a criação do ser humano, né? Que ele criou como a sua própria imagem e semelhança, dando ao ser humano essa capacidade de zelar, de cuidar, de cultivar e tirar da própria terra seu sustento. E assim, ou seja, e manter em ordem a criação de Deus. Essa foi, assim, vamos dizer, a responsabilidade que o ser humano assumiu diante da criação de Deus. Ou seja, Deus deixou ele para criar por último, mas ao mesmo tempo para coroar essa criação dele. Ele não é, podemos dizer assim, ele está no mesmo nível da criatura, é criatura, mas com diferencial. Qual é esse diferencial? Foi criada a imagem e semelhança de Deus. De toda a sua criatura, ou seja, de toda a criação de Deus, o ser humano foi criada à sua imagem e semelhança, capaz de tomar decisões, capaz de raciocinar e, acima de tudo, capaz de amar. Ou seja, essa semelhança é coroada em Jesus Cristo, que vem elevar um outro nível à própria criação de Deus, né? Vamos dizer assim, essa bondade que Deus viu na sua criação, quando ele criou e viu que tudo era bom, essa bondade natural do ser humano que foi perdida durante a história, que nós vamos ver na aula de hoje, Jesus Cristo vem restaurar dentro de nós, mas não impede que sejamos capazes de pecar. Mas, graças a Deus, Deus nos deixou aí, né, a bênção da confissão, que a gente pode sempre, diante do pecado, buscar essa reconciliação com o próprio Deus. Tá. Então, nós paramos na criação do homem e da mulher na aula passada. Então, nós vamos dar continuidade àquele cenário ali da própria criação do homem, né, e da mulher. Como nós percebemos, Deus, na visão sacerdotal, criou o homem
E esse homem, vamos dizer assim, ele é macho e fêmea, ou seja, ele é homem e mulher. Deus criou o ser humano em um todo. Aquela visão que a gente tem, que muitas das vezes foi nos passada, bem carinhosa pelos nossos pais, né, pelas nossas primeiras catequeses, de Deus ter criado um homem e uma mulher, nós percebemos aqui que Deus não criou especificamente um homem e uma mulher, e a partir de dois a humanidade surgiu. Ou seja, Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Isso aí a gente percebeu de uma forma geral, né? Tá. Mas o elemento que eu trouxe para a gente refletir hoje é sobre, de primeiro momento, é sobre a nudez de Adão e Eva. Como nós vimos, quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, no primeiro relato que a gente percebe que eles estavam nus. Primeiro, né, a gente pode olhar essa nudez de várias formas. Primeiro, naquela época ainda não existia a roupa da forma que nós temos hoje. Aliás, não existia roupa. Quando Deus colocou o ser humano no mundo, ele colocou para que ele fosse se descobrindo, evoluindo com a história da própria humanidade. Ou seja, o ser humano tinha em si toda a capacidade para ir se desenvolvendo, para ir crescendo, para ir aprendendo, para ir descobrindo novas coisas. Ele tem a capacidade de descobrir. Aí está o grande diferencial dele. Os animais, eles seguem um único ritmo de vida. Nós, humanos, não. Ou seja, nós temos a capacidade de aprender cada dia coisas diferentes. Descobrir novas coisas, né? Sair da caverna. E, ao sair, descobrir elementos que facilitam a vivência na humanidade. Então, nós temos isso, né? O ser humano percebeu isso e foi, com o tempo, se desenvolvendo. Então, quando Deus criou o ser humano, claro que criaram o ser humano sem roupa, sem nada, ou seja, nu mesmo, nu no sentido geral. Mas a nudez da Bíblia não é no sentido de falta de veste, não. É nudez de roupa mesmo, não. Ou seja, a nudez de Adão e Eva é muito mais do que isso. Ela está ligada ao relacionamento com o próprio Deus. Essa nudez está ligada ao relacionamento com Deus. Até então, o relacionamento com Deus estava intacto, ou seja, inviolado. Então, essa nudez representa esse relacionamento com Deus. Estava intacto, inviolável, ou seja, puro. O ser humano, até o momento, tinha uma relação pura com Deus, sem interferência de outros elementos, vamos dizer assim. Sem interferência. É algo puro. Então, essa nudez revela para a gente essa pureza. Quando a gente tem uma pureza no nosso olhar, a gente consegue enxergar além da aparência das outras pessoas. Então, naquele momento, o ser humano conseguia olhar para o outro com um olhar diferenciado, ou seja, vamos dizer assim, com o olhar de Deus. Ele conseguia enxergar as coisas com os olhos de Deus, com a bondade inicial que Deus colocou no ser humano, que Deus criou o ser humano. Ou seja, Deus criou o ser humano bom. Ou, vamos usar uma palavra aí bem grandiosa, Deus criou o ser humano perfeito. Né? Então, a gente conseguia enxergar as coisas com essa perfeição de Deus. Né? Até então, esse relacionamento, então, não tinha sido abalado. Por isso que a nudez não provocava vergonha, eles não tinham vergonha. Olhavam um para o outro e não tinha vergonha da forma que eles eram, que as pessoas eram em si. Não tinha essa distinção se você é moreno, se você é negro, se você é branco, do cabelo bom, cabelo ruim, magro, gordo, não tinha essa distinção. Eles olhavam e conseguiam enxergar além disso tudo. Vamos dizer assim. Somente com essa ruptura, ou seja, a ruptura desse relacionamento com Deus, que o ser humano foi perdendo essa pureza inicial. Ou seja, com a ruptura desse relacionamento, que era a nudez, vamos dizer assim, a nudez, então, se torna motivo de quê? De constrangimento e vergonha. Falando da nudez nesse sentido de perda de relacionamento. Então, com essa ruptura desse relacionamento com Deus, a nudez torna, então, motivo de constrangimento e vergonha. Então, o coração do ser humano, que estava cheio de vida, cheio de ternura, cheio de amor, de pureza, ou seja, esse olhar capaz de enxergar a pureza de Deus nas coisas, foi rompido. Então, aí entra um novo elemento, ou seja, o pecado, o mal, entra na história. E a história da
um nome para esse pecado, para esse mal, como a serpente. Então, da nudez, entra a serpente na história. Tá. Quem rompe, então, com esse relacionamento de Deus com o ser humano? Ou seja, o próprio mal. E esse mal é simbolizado pela serpente. A partir do momento que a serpente entra na história, ameaça a pureza do ser humano. Por quê? Porque ela leva o ser humano a duvidar do próprio relacionamento dela com Deus. Leva a duvidar. Então, a serpente era caracterizada como algo astuto. A palavra astuta aí nos leva a perceber que ela era algo esperto, ou seja, a serpente era esperta, era inteligente. Então, essa inteligência e esse ser astuto da serpente contradizia a inocência da mulher. Ou seja, a mulher era inocente diante desse ser astuto da serpente. Vamos dizer assim, a serpente era muito mais esperta e inteligente do que Eva. Inteligente no sentido assim, como o próprio Jesus Cristo disse, que os filhos das trevas é muito mais astuto e inteligente do que os filhos da luz. Não inteligência no sentido de sabedoria, mas sim de sedução. A serpente, ela tinha elementos novos para oferecer para Eva, que até então Eva não conhecia, que era o quê? O mal. Eva não conhecia o mal ainda. Adão não conhecia o mal, falando no sentido geral, ou seja, o ser humano ali ainda não conhecia o mal. E a serpente veio para apresentar algo novo para eles que eles não conheciam. Então, eles não sabiam que esse mal era ruim. Porque o mal, até então, era algo que atraía, que seduzia. E a serpente era sedutora. Então, ela usou dessa astúcia para seduzir a própria mulher. A atitude astuta da serpente realça, então, o fato do homem e da mulher ficar ou tomar consciência de sua nudez, ou seja, tomar consciência dos prazeres oferecidos, de se opor à ordem de Deus, ou seja, a desobediência. O pecado inicial é a desobediência. Por que a desobediência? Porque Deus deixou bem claro, vocês podem comer de todas as árvores. As árvores simbolizam o quê? A sabedoria. A sabedoria que Deus deu ao ser humano. Então, o ser humano tinha vários tipos. O ser humano podia gozar e alimentar de várias sabedorias, menos de uma do mal. Ou seja, que a partir do momento que o mal entrasse no mundo, esse relacionamento íntimo e amoroso entre Deus e a humanidade ia perder-se. Ou seja, o matrimônio ia ficar abalado. Olha para você ver na nossa vida atual hoje. A partir do momento que nós deixamos que, vamos dizer assim, que a falta de honestidade entra no nosso relacionamento, a gente perde o que é a confiança. Então, a partir do momento que há uma desobediência na ordem natural do matrimônio, ele perde a confiança. Então, não tem como ter aquela confiança mais. Você pode até dar uma nova chance, mas você vai dar uma chance sempre desconfiado. Então, quando Deus proíbe comer do outro fruto, essa proibição de Deus não está ligada numa limitação, ou seja, de proibição no sentido assim, você não pode mesmo, eu proíbo. Não. A proibição de Deus está ligada numa opção. Você tem uma opção de aproveitar vários outros elementos de sabedoria que tem aqui, ou seja, há várias sabedoria aqui que você pode alimentar-se dela, com exceção de uma, ou seja, apenas uma, que era o quê? Do mal. Isso não ia fazer diferença nenhuma para o ser humano, porque ele tinha tudo ali para viver bem. Deus nos criou com toda a capacidade para viver bem. Deus nos deu, na nossa criação, tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma vida digna e boa. Ainda mais naquela época, onde que a natureza ia fornecer tudo para que o ser humano vivesse bem. É claro que tudo aquilo ele ia se descobrindo aos poucos com a própria natureza. Ou seja, ele ia caminhando com o desenvolvimento da própria criação de Deus. Mas a partir do momento que entra na história o mal, simbolizado pela serpente,
e entra a desobediência, o relacionamento do homem com Deus é abalado. Ou seja, a partir daí, meus amados, nunca mais o relacionamento de Deus com o ser humano foi o mesmo. Até hoje, há uma quebra nesse relacionamento. Até hoje, às vezes, a gente duvida da presença de Deus na nossa vida. Basta apertar a situação nossa, basta acontecer um desastre na nossa vida para a gente duvidar da presença de Deus na nossa vida. Né? Isso tudo é consequência desse primeiro pecado, que a gente chama de pecado original, que é a desobediência. Ou seja, o rompimento do relacionamento puro que o ser humano tinha com Deus. Essa criação perfeita que foi rompida. Então, o perfeito de Deus em nós ficou abalado. Em Caná da Galileia, naquela época, ou seja, quando esse relato, para quem lembra, ou seja, quem participou da nossa primeira aula, quando nós falamos da tradição javista, que são um dos autores da Bíblia, ou seja, que era o povão em si, essa massa do povão que ia transmitindo oralmente o conhecimento, eles combateram também no Gênesis e na imagem da serpente a cultura que era muito forte na região de Caná. Exatamente, lá em Caná, que daqui a pouco nós vamos ver a entrada do povo de Deus na cidade de Caná. Então, em Caná, a serpente era associada aos cultos de fertilidade. Como se vocês verem. Lá, vamos olhar mais para frente um pouco, né? Bem mais para frente. Então, naquela época, antes que o povo já se organizado, antes, quando eles começaram a se organizar, os escritos bíblicos, vamos dizer assim, o culto às fertilidades eram muito fortes. Nesses cultos, além da idolatria, porque eles acreditavam em vários deuses, então esses cultos eram prestados a vários deuses, né? Havia também o incentivo à prostituição, nesses cultos à fertilidade, a prostituição, e mais, e exaltava o órgão sexual masculino também, que era o reprodutor da vida. Então, se era um culto à fertilidade e o órgão sexual masculino representava a vida, então era muito exaltado nesses cultos. Por isso que era permitida a prostituição. Os homens se serviam das mulheres que estavam ali. Né? Então, era uma orgia danada. Por esse motivo, o povo de Deus renegava essa atitude e renegavam essas práticas também. Ou seja, sempre que o povo de Deus permitia ser tentado ou seduzido pela serpente, pecavam contra o verdadeiro Deus. A partir do momento que eles se misturavam com aquele povo que prestava esse culto a outros deuses, e principalmente esse incentivo a essa fertilidade que exaltava, de uma forma ou de outra, esse lado obsceno do ser humano, ele rompia essa aliança verdadeira com Deus. Da mesma forma, quando o ser humano dá ouvido à tentação, as várias tentações que surgem na nossa vida, permite que o rompimento dessa nossa participação na vida divina seja abalada. A partir do momento que a gente participa da vida de Deus, que nós participamos da criação de Deus, e nós decidimos a viver práticas e ritos que não condizem com a nossa caminhada de fé ou com o ensinamento que Deus deixou para nós, nós estamos rompendo com o relacionamento com Ele. Né? Por isso que aquilo se tornou muito sério. Então, o povo de Deus, em diversos momentos da história, deixava a sua religião, ou seja, deixavam a religião da aliança, a religião dos patriarcas, a religião do Deus verdadeiro, para seguir a religião de Caná, ou seja, essa religião que tinha a serpente como deusa. E de outros povos também daquela época, né? Que a gente sabe que tinha influência também dos babilônios, dos mesopotâmios, e outros povos ali também, que eles acabavam sendo seduzidos. A partir do momento que eles se afastavam de Deus, eles tinham como castigo o quê? A perca da terra. A perca da terra. E qual foi o castigo de Adão e Eva ali? A perca do paraíso.
Qual foi o castigo do povo de Deus quando deixou ser manipulado lá no deserto? A perca da terra. Qual foi o castigo do povo de Deus quando se misturou com outros deuses lá na época dos filhos de Salomão? A perca da terra. Então, sempre que o povo de Deus se envolvia com outras crenças ou desobedecia o próprio Deus, não deixava que Deus guiasse o caminho deles com a luz e com a sabedoria, eles perdiam a terra. Eles perdiam a terra. Então, esse relato da tentação da serpente está ligado ao conhecimento do bem e do mal. Por isso, a serpente é o símbolo do mal. A origem do mal está nessa escolha errada do homem ao preferir ouvir a serpente do que Deus. Então, a partir do momento que o homem, na sua origem, ou seja, na sua criação, decide escolher e dar ouvido à serpente, ele permite que a desobediência entre no mundo e o relacionamento dele com Deus seja abalado. Então, a origem do mal está exatamente na desobediência e na permissão que o ser humano deu de ser seduzido pela serpente. Que nós vimos aí que a serpente simboliza exatamente os cultos e as idolatrias pagãs, ou seja, de outros deuses. Então, a partir do momento que o povo de Deus aderiu e deu ouvido a esses deuses que existiam na sua época, que eram mais sedutores, vamos dizer assim, que dava liberdade, mas uma liberdade pecaminosa ao ser humano, essa relação do ser humano com Deus foi totalmente abalada. Podemos dizer, no sentido mais espiritual, que conhecer o bem e o mal era ter um relacionamento necessário para tomar decisões adultas em benefício próprio. O que quer dizer isso? É como se Adão e Eva, naquele momento de início da própria humanidade, fossem ainda pessoas em desenvolvimento, vamos dizer assim. O conhecimento deles diante da realidade ainda estava em processo. Vamos dizer, é como se eles ainda tivessem um conhecimento infantil da realidade. A pureza que eles viviam de relacionamento com Deus era ainda infantil. Infantil em qual sentido? Eles ainda não conheciam os prazeres do mundo, vamos dizer assim. A partir do momento que eles passam a tomar essas decisões por si só, eles permitiram caminhar sem Deus na história. Então, quando nós decidimos caminhar sem Deus, nós estamos assumindo as consequências de todas as nossas atitudes. Quando nós permitimos errar com Deus, o peso do nosso erro é aliviado pela cruz de Cristo. Porque nós somos humanos, e como os humanos, temos a tendência do erro. Sabemos que um dia vamos errar, que um momento da nossa vida nós podemos cair no erro. Mas quando eu permito cair, mas tendo Deus como orientador da minha vida e guia espiritual, ou seja, quando eu permito Deus ser o Senhor da minha vida, quando eu caio junto com Ele, a cruz dele se torna minha força. Agora, a partir do momento que eu dou ouvido à serpente, ao mal, e tomo consciência disso, e decido caminhar por si sozinho, a consequência é maior, muito maior. Isso levou eles o quê? A esconderem de Deus. Então, para vocês verem. Até então, a gente percebia que Adão tinha um diálogo aberto com Deus. Tinha um diálogo aberto. A partir do momento que eles erraram, eles esconderam de Deus. E quantas vezes nós escondemos de Deus também? Nós escondemos de Deus. E tem momentos que, além de esconder, nós ficamos anos escondidos, sem Deus fazer parte da nossa vida. Anos e anos sem Deus fazer parte da nossa vida e caminhando por si só. Anos e anos. Então, eles esconderam de Deus. Mesmo assim, Deus, como Pai Criador, ele chama ele e pergunta por que você está escondido. O que ele fala? Porque eu estou nu. Ou seja, Senhor, porque eu quebrei
o nosso relacionamento, porque eu feri o nosso relacionamento, porque eu traí o nosso relacionamento. Houve uma traição aí do relacionamento do ser humano com Deus. Por esse motivo, o ser humano foi castigado. E qual foi o castigo? A perca do paraíso. Então, ele teve que lutar por si para construir novamente uma relação com Deus e ser digno do paraíso. Então, nós fomos criados com a bondade natural de Deus. Então, ou seja, fomos criados para Deus. Então, o céu de Deus está em nós. Somos predestinados ao encontro com Deus. Então, se não houvesse essa ruptura, esse pecado original, nós já íamos beber do céu de Deus desde aquele primeiro momento da criação. Desde o primeiro momento, a gente já ia beber do céu de Deus. Ou seja, a gente já ia viver, mesmo aqui na terra, sem estar no céu, né? Porque Deus nos criou para o céu, mas nos fez humanos para a gente passar pela terra, viver aqui na terra, construir laços e relacionamentos, povoar a terra, a partir daí já viver o céu de Deus aqui, fazer uma experiência de Deus já aqui na nossa terra. Mas como houve essa ruptura no relacionamento com Deus, nós tivemos o quê? Que esforçar para buscar um novo relacionamento, para conquistar a confiança de Deus. Imagina se você pecar contra a sua esposa. Você acha que é só chegar nela e falar assim, amor, tá tudo bem? Claro que ela não vai te perdoar de uma hora para outra. Vai lá que Deus perdoou. Só que você tem que provar que você é digno desse céu. Você vai ter que provar para sua esposa que você merece a confiança dela novamente, não é? Você tem que provar para o seu marido que você merece a confiança dele. Então, o ser humano ele teve que provar para Deus que merecia a confiança dele, novamente. Tinha que provar. Aí Deus castigou a serpente também, e para mostrar para ela que ele era o Senhor da vida e não o Senhor do mal. Ele era o Senhor da vida. Então, quando Deus castiga a serpente aí, é para mostrar para o povo de lá de Canaã que Deus era muito maior do que os deuses deles. Ou seja, que o nosso Deus Criador é muito maior que os deuses do povo lá de Canaã. Ou seja, Deus é muito maior que a serpente. Ele é o nosso Deus e Senhor. Né? Então, com a desobediência, a humanidade ultrapassou o limite imposto por Deus e se apropriou desse conhecimento, ou seja, quis tomar suas próprias decisões. Ou seja, a humanidade tomou a decisão de decidir por si mesmo o que era melhor. Ou seja, a partir de hoje, nós vamos decidir o que é melhor para nós. E o pior de tudo, eles decidiram o que era melhor para eles, mas sem Deus. Decidir o que é melhor para nós sem Deus é um tiro no pé, né, gente? É um tiro no pé. Imagina a nossa vida sem Deus. Agora, imagina o início da humanidade sem Deus. E foi isso que aconteceu. O início da humanidade sem Deus. Porque a partir do momento que houve essa ruptura, Deus permitiu que o ser humano caminhasse sem ele. Mas o melhor de tudo, Deus estava presente. Só que a perca desse relacionamento, ou seja, a perca dessa nudez inicial, essa pureza inicial, fez com que o ser humano caminhasse sem Deus no início da própria criação. De qualquer forma, antes do pecado, a humanidade também tomaria consciência dessas decisões, ou seja, mais do que sabedoria, é a visão, ou seja, não, peraí, desculpa aí. Mesmo antes, o que eu quero falar com vocês é que, mesmo antes do pecado de Adão e Eva, da serpente ter entrado na história, o ser humano ia tomar consciência desse limite, ia tomar consciência de um mundo diferente, ia tomar consciência das possibilidades, ia tomar consciência dos erros que o mundo ia oferecer. Qual que seria a diferença aí? Que o ser humano ia caminhar com o seu Criador. O ser humano ia caminhar com Deus. Mesmo no início, o mal já existia. Por isso que Deus disse, podem comer de qualquer fruto, menos daquela árvore. Ou seja, a árvore estava ali, personalizando o mal. Se caso o ser humano não tivesse dado ouvido à serpente, o mal não deixaria de existir.
O mal estaria presente. A tentação estaria presente na vida do ser humano. Só que ele caminharia, passaria por cima da tentação com Deus. Com Deus. Ele ia enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, ele ia conseguir distinguir entre o bem e o mal com maior facilidade. Sempre. E sempre ele ia optar pelo bem. Por quê? Porque ele ia enxergar as coisas com os olhos de Deus. Mas, a partir do momento que ele permitiu que a serpente astuta entrasse na vida deles e seduzisse, rompendo esse relacionamento, aliança com Deus, o ser humano passou a tomar decisões por si só. Ele não foi mais capaz de enxergar as coisas com os olhos de Deus, no primeiro momento. Prova disso é que houve o primeiro homicídio da humanidade, que foi de quê? Foi causado por quem? Por nada menos do que um filho de Adão e Eva, que foi Caim, quando matou Abel. Foi o primeiro grande e maior pecado da humanidade, até mesmo maior do que o pecado de Adão e Eva. Por quê? O pecado de Adão e Eva fez com que eles sentissem vergonha de Deus, mas eles aproximaram novamente de Deus. O pecado de Caim fez com que Deus banisse ele do seio da sua própria família. Então, foi um pecado com um patamar bem superior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse pecado de Caim e Abel. A história dele vocês conhecem muito bem, né? A história de Caim e Abel. Então, esse relato segue a narrativa do pecado da humanidade, né? Ou seja, esse pecado que nós acabamos de falar. E representa outro afastamento de Deus por parte da humanidade. Só que dessa vez, com uma gravidade bem maior. O versículo 7, né, ou seja, o capítulo, essa história de Caim e Abel está lá em Gênesis 4, de 1 a 16, se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, Gênesis 4, de 1 a 16. Então, se a gente pegar o versículo 7, aqui Deus sugere que Caim poderia ter controlado naquele momento a sua raiva, porque se a gente pega aí o relato, olha para vocês verem, já percebeu o quê? Que Abel era pastoreiro, né? Cultivava suas ovelhinhas lá, seu rebanho, era pastor do rebanho. E Caim decidiu trabalhar com a terra, né? Decidiu trabalhar com a terra. Os dois, quando ia no momento da colheita, os primeiros frutos oferecia a Deus. O primeiro fruto do seu trabalho. A oferta de Caim, de Abel, agradou muito mais a Deus do que a de Caim. Caim ficou chateado e irritado. Aí Deus pegou, teve um encontro com ele e teve um momento de diálogo com ele. Aí ele fala, no versículo 7, se estivesses bem dispostos, né, não levantaria a cabeça. Mas se não estás bem disposto, não faz o pecado porta como animal acuado que te esperas. Ou seja, nesse momento aqui, nesse primeiro momento, nesse diálogo que ele tem, Deus dá a oportunidade de Caim meditar sobre aquele momento de ira e de cólera que ele estava sentindo. Ele estava chateado, irritado, estava tendo um momento de cólera. Aí Deus chega nele e pergunta, por que você está com a cabeça baixada? Por que você não levanta a cabeça e começa de novo? Por que você não faz isso? Você está como um animal acuado. Erga-se, vai, não abaixa a cabeça não. Se você percebeu que o seu fruto não me agradou, o seu cultivo da terra não agradou, faça melhor. O que Abel fez? O que Caim fez? Em vez de dar ouvido a Deus, Deus deu uma nova oportunidade para ele, ele foi, chamou seu irmão, afastou dele e o matou. Ou seja, ele permitiu e assumiu a plena responsabilidade por seu erro. Ou seja, ele renegou escutar a Deus, ou seja, houve uma quebra novamente do relacionamento do ser humano com Deus. Naquele momento, ele representa aqueles que quebram o relacionamento com Deus e assumem a responsabilidade de suas próprias atitudes. Ele não quis assumir um erro com Deus. Quando eu digo erro com Deus, ou seja, ele errou.
não agradou a Deus. Mas a partir do momento que Deus dá uma oportunidade, você tenta de novo, você está tentando, tenta uma vez, tenta duas vezes, vai chegar um momento que você vai agradar. Mas você está caminhando com Deus. Não é à toa que Deus interveio, Deus conversou com ele, Deus o orientou, Deus mandou ele erguer a cabeça novamente, Deus perguntou, por que você está com a cabeça abaixada? Mas o que ele fez? Ele não quis dar ouvido a Deus, tomou por si só decisões e chamou seu irmão, levou ele para o canto e o matou. Então, naquele momento, a oferta que agradava a Deus estava ligado à humildade. Ou seja, Abel teve humildade. Ele era o mais novo. E mesmo assim, por ser mais novo, ou seja, o irmão dele, ele achava que o irmão dele era muito mais velho. Por ser mais velho, era muito mais sábio. Só que a sabedoria de Caim não era humilde. Abel tinha menos sabedoria que Caim, tinha muito menos experiência, mas era humilde. Era humilde. Não deixou que as coisas terrenas, o poder terreno, subisse a cabeça dele. Você vê? Quem cultiva a terra tem muito mais lucro financeiro do que quem cuida de animais. Então, ele percebeu naquele momento que o cultivo dele era muito maior, que ele teria muito mais prosperidade. Enquanto Abel, no pequeno rebanho que ele tinha, do pouco que ele tinha, ele fez com humildade e agradou a Deus. Caim já tinha um cultivo muito maior, mas já deixou que as primeiras seduções da humanidade, vamos dizer assim, capitalista, podemos até dizer, tomasse conta. Porque esse relato aqui foi escrito bem depois. Então, foi depois do ser humano já ter perdido a terra. De ter perdido o quê? Aquele relacionamento com Deus. Então, eles não soube cultivar a terra da forma certa. Eles não soube, de fato, agir com humildade. Deixaram que a ignorância, que as brigas internas, a briga de Caim e Abel aqui, se refere, podemos dizer assim, à briga que teve os filhos de Salomão. Você vê, os filhos de Salomão brigou lá a ponto de rachar o reino de Davi. A partir desse momento, houve a primeira ruptura. Caiu um irmão com seu povo e depois caiu outro. E eles viveram amargamente lá no exílio da Babilônia durante muito tempo. Perdeu tudo aquilo que Deus deu. O templo foi destruído. Ou seja, eles se reduziram ao nada. Ao nada mesmo, que chegou o momento histórico que o povo de Deus se reduziu ao nada. Por quê? Porque deixou que as coisas terrenas subissem a cabeça. Então, Caim agiu com essa má-fé e decidiu tomar por si consciência da sua responsabilidade, né? Ou seja, ele tomou por si consciência e falou assim, eu vou matar o meu irmão, mesmo sabendo que isso é errado. Ele tomou essa consciência. Então, o pecado dele foi muito grave. No versículo 9, se você pegar aí para acompanhar na sua Bíblia, 4:9, tem um diálogo novamente de Deus e Caim. Nesse diálogo, que vem da tradição sacerdotal, quer dizer, ou melhor, apresenta um diálogo sarcástico mesmo, de Caim com Deus, onde ele compara seu pecado com o primeiro pecado. Quando Deus pega e fala assim com Deus. Por acaso, quando Deus chega nele e pergunta, olha para você na sua Bíblia, o que está escrito aí? Ele pergunta, cadê seu irmão, Abel? O que ele fala? Olha para você ver o que ele fala aí. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Né? Não sei qual a tradução que a sua Bíblia traz aí, mas dá para você ver. Então, ele usa de sarcasmo com Deus aí. Ele nem é educado com Deus, né? Por acaso eu sou? Ou seja, então ele procurou jogar a culpa do pecado dele, ou seja, eu não tenho culpa sozinho desse meu pecado, não. Eu não cometi o pecado sozinho. Quem errou antes de mim foi nossos pais. Quem desobedeceu primeiro foi nossos pais. Quem permitiu que o pecado entrasse no mundo foi nossos pais. Mesmo que houve um primeiro pecado anterior a nós, quem toma decisões do nosso comportamento sou eu e você. Eu e você sabemos muito bem o que é certo, o que é errado. Nossos pais nos ensinaram isso.
Os nossos valores nos ensinaram isso. A nossa educação nos ensinaram isso. Deus ensinou isso aí para a humanidade. E, com certeza, Adão e Eva também ensinou isso para os filhos. Contou para eles. A primeira humanidade, os primeiros povos contavam fielmente o que era correto para os filhos. O povo hebreu, eles eram muito fidedignos na transmissão da fé judaica. Ou seja, então, o ensinamento deles era rigoroso. O pai tinha a obrigação de passar para o filho tinha a obrigação de passar para o seu filho o conhecimento. Diferente, às vezes, do nosso. Às vezes, nem sempre a gente passa os nossos valores para os nossos filhos. Mas lá eles tinham esse costume. Então, Caim também teve essa educação. Mas ele jogou a culpa para outro. É natural isso, nossa, né? Nós temos que achar um culpado. Quem foi o culpado? Se caso eu cometer um pecado, eu vou ter que ter uma justificativa para o meu pecado. Olha quando você vai confessar. O que você fala com o padre? Padre, eu pequei, eu fiz isso e isso. Mas o que você fala logo depois? Padre, mas eu cometi isso por causa disso e disso ou disso. Ou seja, a gente quer justificar o nosso pecado. E não precisa. Se eu errei, não precisa justificar. Eu tenho que tomar consciência e querer melhorar. Observe, primeiro, Caim não quis escutar Deus. Deus deu-lhe uma oportunidade de erguer a cabeça e seguir em frente. Ele não quis escutar, ele foi lá e matou o irmão. Depois Deus chegou nele e perguntou pelo irmão, ou seja, dando mais uma oportunidade dele contar o que aconteceu. Deus sempre permite que a gente conte, seja sincero com ele. Ele deu mais uma oportunidade. O que ele fez? Jogou a culpa para o pecado dos pais. Jogou a culpa. Mais uma vez. Aí Deus pega e fala com ele. Olha lá no versículo. Mas o sangue do teu irmão assassinado clama por mim. Você vê, o sangue do irmão dele assassinado clamava por ele. Então, o povo de Israel, naquela época, meus amados, acreditava que o sangue estava totalmente ligado à vida. Para você ver que a palavra sangue aí não está à toa, não. Era totalmente ligada à vida. A perca do sangue era a perca da vida. Então, quando você perdia sangue, você estava perdendo a vida. Até hoje, né? Você vê, quando a pessoa está perdendo sangue, está perdendo a vida. Então, eles eram mais rígidos ainda. Então, você vê, Jesus Cristo na cruz perdeu sangue, ou seja, então ele estava perdendo a vida por nós. Estava perdendo a vida por nós. Então, naquele momento, o sangue de Abel foi derramado, ou seja, então ele perdeu a vida. Por isso que o castigo de Caim foi mais severo que o dos pais. O pecado dos pais foi severo, mas apenas tirou ele da sua terra, mas deu-lhes a oportunidade de continuar caminhando. Caim, não. Ele foi tirado do seio da família. Ele foi tirado. Ele foi banido. E mais, ele foi amaldiçoado a ser errante. Nem terra mais ele teria. O que é um povo errante? Era como aquele povo nômade, sem residência fixa. Ia viver caminhando de terra em terra, porque ele não era dono de nada. Então, ele ia caminhando de lugar em lugar, tentando conquistar seu espaço. Aí, Caim, nesse momento, se você olhar mais à frente um pouquinho, aí ele começa a ficar um pouquinho pensativo, ou seja, ele tem medo do que pode acontecer com ele, porque ele vai ser tirado do seio da família, vai ser mandado para uma realidade diferente da dele. Aí ele fica com medo. Então, Caim clama pela primeira vez, ele clama por Deus. Ou seja, ele clama contra a severidade do seu castigo e confessa seu medo de que outros pudessem vingar dele. Ou seja, outros podem vingar de mim por causa do crime que eu cometi. Aí eu pergunto a vocês, quem são esses outros? Só para vocês verem como que a Bíblia nos leva a refletir. O que você aprendeu? Que Deus tinha criado um homem e uma mulher, não é verdade? E a partir desse homem e dessa mulher, a humanidade foi crescendo. Tá. Mas se até então Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, quem é esses outros que podia tentar contra a vida dele? Vocês estão vendo? Por quê? Esse primeiro relato aqui se refere ao povo hebreu. É o início da fé hebraica. Então, eles não levaram em conta aqui os outros povos que eram de outros deuses. Ou seja, então aqui está retratando a fé no Deus único e verdadeiro, que até então eles achavam que era o único Deus deles. Mas eles acreditavam que cada povo tinha os seus deuses.
Cada povo tinha os seus deuses e prestava culto. Eles não, nós prestamos culto ao nosso Deus, que é único e verdadeiro. Você que presta culto ao seu Deus não faz parte do nosso povo. Então, eles estavam referindo aqui é o início da criação daquele povo e daquela história. Jesus Cristo vem e nos ilumina e nos mostra que o Gênesis é para todo mundo. Ou seja, Deus criou o ser humano no geral, e não somente o povo hebreu. Não somente para eles, Deus criou eles, criou aquele povo. E cada Deus criou o seu povo. Cada Deus criou o seu povo. O povo da Mesopotâmia teve um início. O que foi? Quem criou ele foi os deuses deles. O povo da Babilônia foi os deuses deles. Os povos da assírios lá foi os deuses deles. E assim foi. Entendeu? Mas quem criou vocês? Qual Deus que criou vocês? Vamos dizer assim, chegassem vocês hebreus. Quem criou vocês hebreus? Foi Yahvé. Ou seja, foi Javé. Foi o Deus dos nossos pais. Foi o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Foi esse Deus que nos criou. Mais ou menos 200 anos de Cristo, que eles tomaram consciência que só existia um Deus, que os outros deuses, de fato, não existiam. Era apenas, vamos dizer assim, uma carência que as pessoas tinham de sede de Deus. Então, eles buscavam idolatria, buscavam, de uma forma ou de outra, sanar essa carência que existia dentro deles. Então, eles iam idolatrar o que aparecesse na frente. Eles iam idolatrar cobra, iam idolatrar búfalos, vamos dizer assim, né? Iam idolatrar a lua, iam idolatrar o sol. Cada um ia ter o seu Deus. Mas aí que eles foram tomando consciência que, de fato, existia somente um Deus. E Jesus Cristo veio e nos mostrou que esse Deus que criou a humanidade, que criou todos nós, ele é único. E todos temos o mesmo direito e a mesma dignidade. Então, quem nos deu isso foi Jesus Cristo. Mas, até então, eles não tinham esse conhecimento. Então, isso ficou bem claro aí para nós. Vocês conseguiram enxergar aí no texto? Tá, peraí. Mas, Senhor, o Senhor vai me banir. E mas se lá eles quiserem vingar de mim? E se lá encontrar outros povos que me matarem também, que querem fazer o mal contra mim? Ou seja, quem é esse outro povo? Ou seja, pessoas criadas por outros deuses, que até então eles compreendiam, né? Aí Deus, olha para vocês verem que aqui entra a misericórdia de Deus. O que Deus faz? Olha a misericórdia dele aí. Deus coloca uma marca em Caim. Coloca uma marca nele, porque a partir do momento que outros povos, outras pessoas vissem ele e vissem essa marca, não poderia fazer nenhum mal contra ele. Nenhum mal. Ou seja, mesmo ali, diante de tudo que ele fez, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, ele coloca uma marca para defender Caim, para mostrar para ele que, mesmo diante de tudo que ele fez, o que, meus amados? Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Então, Gênesis 4, capítulo 15, o Senhor põe uma marca nele como sinal para protegê-lo. Olha para você ver que riqueza. Então, aqui nós vamos perceber o tamanho da misericórdia de Deus, que mesmo Caim se afastando da sua presença, tomando a decisão de matar o seu irmão, ou seja, mesmo assim, Caim está sobre a proteção divina. Aí mostra para nós a graça de Deus. Que numa outra oportunidade, se pedem Padre Paulo aí, para a gente estar estudando sobre a graça, para a gente ver como a graça de Deus é grande. Como a graça de Deus é maior do que tudo que a gente imagina. Muito maior que nossos pecados. Muito maior. E é essa graça que nos transforma. É essa graça que faz de nós sempre pessoas novas. Compreenderam bem isso aí? Compreenderam? Se compreendeu, faz um joia aí. Compreendeu, né? Que bom. Vamos passar para o próximo. Vamos seguir mais à frente aí. Vamos para os versículos, capítulo 6 agora. No capítulo 6, nós vamos ter aí o relato do dilúvio, ou seja, né, da Arca de Noé, né? O grande dilúvio, a Arca de Noé, que é muito famosa para todos nós, né? Então, como o ser humano passou a agir como bem entender, ou seja, o ser humano passou a agir da forma que
que ele mesmo bem entendesse, a humanidade caminhava para o pecado e não para Deus. Cada vez mais que a humanidade decidia caminhar sozinha, ela caminhava sempre mais para o pecado e não para Deus. Por isso, segundo essa narrativa que nós estamos vendo aqui agora do Gênesis, Deus decide destruir a humanidade. É isso que apresenta para nós aí essa narrativa. A humanidade estava caminhando para o pecado, então Deus faz o quê? Decide a destruir a humanidade, né? Então a história do dilúvio do Gênesis tem muita semelhança com outros relatos também que aconteciam principalmente na Mesopotâmia ou na Babilônia. Então, se você for pegar a história do povo mesopotâmico, a história do povo da Babilônia, também teve um relato de uma grande barca e que o seu Deus, ou seja, os deuses deles suscitaram alguém, e esse alguém construiu essa barca e levaram também casais de animais. Ou seja, então foi um relato que não foi contado somente pelo povo hebreu. Então, não é um relato somente da fé monoteísta, é um relato de outros povos também, né? Então, vamos compreender melhor isso aí. Então, o relato da tradição javista, ou seja, dos autores bíblicos, né, chama a atenção pela amplitude do pecado. Ou seja, a amplitude do pecado. É um pecado universal. O que quer dizer um pecado universal? Todos pecaram. Todo mundo que estava ali estava pecando. Então, como todos pecavam, tudo que era conhecido pelo ser humano, tudo que estava no coração do ser humano, estava levando ele para o mal. As coisas que o ser humano estava aprendendo, em vez de levar eles para o caminho do bem, estava levando para o caminho do mal. Todos os pensamentos e atos humanos estavam sendo maus. Por isso que Deus decidiu acabar com a humanidade. O dilúvio, então, apresenta duas mensagens fundamentais. Primeiro, o julgamento da humanidade, Deus decidiu julgar a humanidade, e o desejo do Senhor de salvar também. Ao mesmo tempo que Deus decidiu acabar com sua criação, Deus se sensibiliza, ou seja, o coração de Deus fica sensível e ele decide dar mais uma oportunidade. Esse relato aí já visto, para você ver. Quando dá um sentimento para Deus, é um relato já vista. Por quê? Eles colocam palavras na boca de Deus. Ou seja, Deus fica sensível àquele momento, Deus se arrepende, ou seja, Deus se arrependeu de querer destruir a humanidade. Então, Deus decidiu dar uma nova chance. Então, o que ele fez? Ele suscitou alguém que tinha um coração puro. Pelo menos um ali. Quem é que tinha um coração puro? Noé. Então, ele chamou Noé com seus filhos e deu ele essa ordem de construir a arca, né? Aí entra Noé e sua família. Então, já vista não a Deus, nesse relato, um toque humano. Um Deus que ao mesmo tempo, decide destruir, mas deixa que a sua misericórdia seja maior. Ele percebeu que existia pelo menos um homem de coração bom, que era Noé. Então, se tem pelo menos um de coração bom, quer dizer que a humanidade tem chance. Então, vou dar mais uma chance para a humanidade. Então, ele decide o quê? Salvar a humanidade. Então, o relato da arca, ao mesmo tempo, mostra uma destruição, ou seja, um pecado universal que leva à destruição da humanidade, mas, por outro lado, mostra que Deus é salvador, que Deus quer dar oportunidade, Deus quer salvar a sua humanidade. Então, ele suscita aí a família de Noé. Se a gente pegar um pouquinho mais, no 7:2, Noé recebe uma ordem, instruído por Deus, para levar para a arca 7 casais de todos os animais. Você vê, 7 casais dos animais puros e um casal impuro. A ordem que Deus dá. Né? Isso aí foi o quê? Pós a lei mosaica. Pós a lei mosaica. Porque já existiam animais impuros. Esses animais impuros foi caracterizado, vamos dizer assim, pela lei mosaica. Lá que foi distinguido entre animais puros e animais impuros. Você vê, a tradição sacerdotal, por outro lado, não é apenas a humanidade que está corrompida, não. Por isso que, se
se a gente pegar a tradição sacerdotal, ele enxerga não só a humanidade corrompida, mas sim a terra toda estava corrompida. A terra estava corrompida. Então, por isso que Deus decidiu acabar com tudo. No versículo 19 aí do capítulo 6, é o relato que Noé deve levar, você vê a ordem de Deus. No mesmo capítulo, duas ordens de Deus. A primeira ordem, que vem da tradução já vista, Deus ordena para eles colocar na arca 7 casais de todos os animais, puros e um casal impuro. Na tradução sacerdotal, Deus ordena a Noé que deve levar para a arca sua família e de tudo que vive, farás entrar na arca 2 de cada espécie. 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Aí está a ordem de Deus. Ele não fala de animal impuro. Por quê? Por quê? Porque quem escreve aí são os sacerdotes. Então, como eles estavam querendo fazer um relato anterior à lei mosaica, então eles preferiram não falar dos animais impuros. Porque é como se eles falassem, ainda não existiam os animais impuros, então não vamos falar deles. Mas a tradução já vista não tinha essa preocupação. Era algo que tinha sido contato que tinha sido transmitido oralmente. É como se o filho chegasse e falasse assim, pai, mas Deus deixou levar um casal de porco, um macho e uma fêmea? Aí ele falou assim, Deus permitiu que levasse pelo menos um animal impuro, colocou o porco lá. Ele era impuro, mas Deus permitiu. Então, todos os outros puros e um impuro. Que é o impuro? O porco. Já na tradução sacerdotal, eles não colocam esse animal como impuro ainda, porque estava no início da criação. Até então, a terra toda estava corrompida também. Então, eles viram que enxergaram de uma forma diferente. Então, entre as duas narrativas, então nós percebemos isso. Percebemos uma distinção entre os animais levados. A narrativa sacerdotal, como eu falei com vocês, não traz essa distinção de puro e impuro, pois essa distinção dos animais puro e impuro só apareceu bem depois de Moisés, introduzida nas leis dos rituais, na narrativa no Sinai, ou seja, foi lá no Sinai que ele recebeu essa lei, e a partir daí foi criando outras leis para combater os erros pecaminosos do ser humano, né? Então, para a gente ver só essa distinção. Mas qual é a pergunta fundamental do livro, o episódio do dilúvio? Que a gente não vai entrar nos detalhes, porque o nosso tempo não permite. Mas é bem rico. Eu só mostrei para vocês verem aqui a diferença da narração. Para vocês verem, primeiro, que Deus decide acabar com a sua criação, mas, ao mesmo tempo, Deus decide salvar. Porque a misericórdia dele é muito maior, né? E o segundo, qual é a pergunta fundamental dessa passagem? Por que Deus não desistiu do universo? Por que Deus não desistiu da humanidade, vamos dizer assim? Por que Deus não desistiu da humanidade? Por que Deus não desistiu do ser humano? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Diante de todo o erro, tudo que o ser humano estava fazendo estava levando ele para o caminho do mal. Os seus pensamentos estavam levando ele para o caminho do mal. Tá? Sabendo que o ser humano estava pecando mais do que cometia ações benevolentes, por que Deus desistiu de destruir a humanidade? Por quê? Por causa da aliança que Deus fez. E essa aliança é simbolizada pelo arco-íris. Olha lá no fim. Deus fez uma aliança com Noé. Então, a partir daquele momento, Deus nunca mais ia querer destruir. Ou seja, Deus ia dar sempre oportunidade para que o ser humano fosse capaz de tomar consciência da sua presença. Então, Deus ia dar sempre essa oportunidade. Você pode ver que, às vezes, eles ficaram, nós vamos ver mais para frente, que eles ficaram 400 anos no Egito, perdidos. Mas, a partir do momento que eles tomaram essa consciência de novo, que eles precisavam de Deus, eles clamaram por Deus e Deus suscitaram alguém. O povo é sempre assim. O povo peca contra Deus, perde a terra, afasta de Deus, aí eles percebem que eles afastou de Deus, caem na escravidão. A partir do momento que eles caem na escravidão, aí eles clamam por Deus e Deus suscita alguém para libertá-los. O povo ali estava pecando. Aí, mesmo assim, Deus escutou o clamor de uma família e decidiu salvar toda a humanidade.
Vamos passar agora para o relato da fé monoteísta, ou seja, a autorrevelação de Deus. Se a gente seguir um pouquinho mais aí, né, lá na frente, está aqui, capítulo 12, a vocação de Abraão. Vamos dar um pulinho por causa do nosso horário. A vocação de Abraão. Aqui começa a história do povo de Deus. Até então, tudo que nós falamos até aqui foi um livro escrito por inspiração divina. Ou seja, Deus que inspirou os autores bíblicos a transmitir essa verdade oralmente durante muitos anos. Então, foi uma inspiração divina. Deus inspirou os sacerdotes a escrever sobre esse início do Gênesis. Deus inspirou aquelas primeiras tribos ali a sabedoria para educar os seus filhos. Então, depois essa educação, essa inspiração de Deus foi colocada por escrito, na forma de relacionamento com o povo, ou seja, a história do Gênesis. Então, Deus foi suscitando, inspirando ao seu povo a caminhar. Então, eles foram procurando a responder às perguntas que os filhos estavam fazendo. Então, eles respondiam com o quê? Com a sabedoria divina. Deus dava eles sabedoria para que eles respondessem bem os filhos. E a gente percebeu por que sabedoria? Porque depois a gente percebe que esse início do Gênesis, ele culmina e é respondido pela encarnação do Verbo, ou seja, através do próprio Jesus Cristo. Então, nós vamos ir lá agora no início da fé monoteísta, né? Então, Deus decidiu se revelar. Até então, a humanidade não conhecia Deus. Deus criou o ser humano capazes de sentir e abertos para Deus. Está no ser humano, pela criação, a abertura para Deus. Ou seja, a vontade de sentir, de conhecer e pensar em Deus está em nós pela criação. Por isso que, mesmo se Deus não tivesse revelado à humanidade, as pessoas iam procurar, de uma forma ou de outra, prestar culto a um ser superior. Os outros povos, como a própria Bíblia nos diz, os outros povos que não eram do Deus verdadeiro, por que eles prestavam culto aos deuses deles? Porque eles tinham sede de Deus. Tá no ser humano. Deus criou todo mundo, todos os seres humanos, independente, não somente o povo hebreu. Deus criou todos os outros povos também. Mas esses outros povos não tinham uma orientação divina. Não tinha um líder divino que conversou com Deus igual a Abraão. Então, esse povo tinha sede de Deus. Então, como ele tinha sede de prestar culto e benevolência a um ser maior, superior, aí eles prestavam culto à lua, prestavam culto a outros deuses, a cobra, por exemplo, como nós vimos, a serpente. E tinham vários outros deuses. Tinha Deus da sabedoria, Deus do ódio, Deus do amor, Deus da vingança, Deus da prosperidade. Assim, quantos deuses tinha por aí que a gente percebe que existia? Mas Deus, percebendo que o ser humano tinha sede dele, porque estava nele mesmo, ele quis se revelar. Ele quis escolher um povo, Deus quis escolher um povo, para que através desse povo ele fosse preparando para a sua autorrevelação, que era o seu filho. Vocês lembram que nós falamos que no sétimo dia Deus descansa para que o filho termine a obra? Então, ou seja, esse período aí de descanso de Deus é o período que ele, mas mesmo assim, ele tomou a iniciativa de revelar-se, preparar um povo para que o seu filho viesse e concluísse o seu trabalho. Então, Deus tomou a iniciativa. E qual é essa iniciativa dele? Ele se revela, por isso que ele chama a revelação de Deus. Ele toma a iniciativa e se revela a Abraão, que até então chamava Abrão. Né? E quando Deus se revela a ele, e pelo peso da sua vocação, da sua missão, da sua fidelidade, Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer o quê? Pai de uma grande nação, né? Pai de uma grande nação, de muitos povos. Então, Deus aparece a Abraão, que até então morava com sua família na cidade de Ur, né, da Caldeia, localizada na Mesopotâmia.
A família de Abraão saiu de Ur e foram para Harã, ou Harã, pode ler como Harã também, e foi ali que Deus se revelou a Abraão, lá em Harã, na cidade de Harã. E ele estava lá com a sua família, Deus se revela a ele e dá uma ordem. Qual é a ordem? Para ele tomar sua esposa, o seu sobrinho e os seus demais pertences, né? Ou seja, os escravos, naquela época tinha escravos, seus subordinados, e fosse para uma terra que ele ia dar. Ou seja, ele saiu, então Abraão, Deus convida ele para sair do seio da sua família, ou seja, do meio daquela idolatria de outros deuses, para que ele pudesse, assim, purificar ele de toda essa contaminação, vamos dizer assim, esses pensamentos idolátricos, pudesse, assim, restaurar novamente aquele relacionamento que foi perdido lá no início do Gênesis, com a primeira criação. Então, Deus precisava de alguém que restaurasse novamente esse relacionamento, alguém que confiasse totalmente, alguém que entregasse a sua vida totalmente nas mãos de Deus e deixasse que Deus o guiasse. Esse homem escolhido foi Abraão e sua família. Ou seja, Abraão e sua esposa e com todos os seus pertences. Então, ele saiu com a sua família, com a sua esposa, né? Quando eu digo família, aí, em todo sentido, só esposa. Ele deixou os parentes e foi com a sua esposa para a terra que Deus prometeu. Então, foi o primeiro início da fé dele. Ou seja, Deus se manifesta, e ele acredita nesse Deus, mesmo sem ter visto. A família dele ali, os relatos históricos dizem, peraí, como você vai seguir um Deus que você não conhece? Um Deus que você não vê? Isso mostra que eles enxergavam Deus, ou seja, lá nas estátuas, né? Eles enxergavam de alguma forma ou de outros deuses deles. Peraí, o nosso Deus está aqui, você está vendo ele, agora como é que você vai seguir um Deus que você não conhece? Abraão, movido pela fé do coração, em querer escutar esse Deus, ele saiu com sua família e foi até onde? Para a terra de Canaã, né? Abraão foi digno das grandes promessas de Deus que ele fez, de ter uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Então, essa foi uma das promessas que Deus fez a ele. Eu vou te dar uma terra e você vai ter uma descendência muito numerosa, como as estrelas do céu. Você pode conferir aí, no Gênesis 13:16. Na esperança de continuar sua descendência, Sara, aí entra, né? Você vê. Até então, Abraão e Sara eram velhos. Não podia ter filho. E, ou seja, peraí, como que eu vou ter uma descendência numerosa como as estrelas se eu não posso ter filho? Até então ele não sabia que todos esses filhos seria todo o povo hebreu, esse povo hebreu viraria povo de Israel, viraria povo judeu e viraria povo cristão também, você vê. E também entra aí o povo islã, né, que faz parte também da descendência de Abraão, você vê quantos filhos ele não teve, né? Quantos não fazem parte dessa descendência dele. Mas Sara, sem compreender muito bem esse desígnio de Deus, pega e permite que a sua escrava Agar deite com Abraão e dali nasça o filho para continuar a missão do pai, ou seja, da continuidade. Aí nasceu Ismael. Mas Ismael não era ainda o filho da promessa, né? Então, Deus promete um filho com sua própria esposa, né? Mesmo ela sendo, a velhice já esteja avançada, Deus promete que ela vai ter um filho da promessa. Aí nasce quem? Isaac, né? Que é o filho da promessa. Depois do nascimento de Isaac, algum tempo depois, Sara convence Abraão a despedir Agar e Ismael. E assim acontece. Eles mandam ele embora. Durante a caminhada deles sofrida lá no meio do deserto, lá, Deus também se manifesta a eles. Para você ver, Deus se manifesta a eles. E dele, de Ismael, que é filho de Abraão, surge também uma nação, uma grande nação. E quem é que surge de Ismael? O povo árabe. Você vê,
a fé do povo muçulmano, ou seja, a religião islâmica. Então, a religião islâmica tem como fundador Ismael, que é filho de Abraão. Por isso que eles bebem da fé monoteísta também. Eles acreditam no único Deus nosso. Só que eles não acreditam em Jesus Cristo como nós. Eles surgiram do mesmo filho de Abraão, que foi Ismael. Tá bom, agora vamos voltar para o filho da promessa, que foi Isaac. O grande auge da provação da fé de Deus foi o momento do sacrifício de Isaac. Deus escolheu um homem para que, através da fé desse homem, ele pudesse ter uma relação mais profunda e intensa com o ser humano e preparasse esse ser humano para o nascimento do seu filho, vamos dizer assim, que era Jesus Cristo. Até então, eles não tinham essa consciência, não. Mas, ou seja, Deus queria um povo para se manifestar e revelar o seu rosto. E Deus escolheu Abraão para ser o patriarca dessa nova nação. Mas como Deus ia provar a fé desse patriarca? Pedindo o sacrifício do seu filho. Deus pediu o sacrifício do seu filho. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, vamos olhar com o olhar nosso humano. Como você se sentiria se Deus pedisse o sacrifício do seu único filho? O filho da promessa. Sua esposa já na velhice não podia ter filho, vocês sempre sonharam com filho, aí Deus permite, Deus dá a graça de vocês terem um filho, aquele filho nasce e depois Deus pede sacrifício. Qual seria a sua atitude? Nossa, a gente olha Abraão ali, né? Meu Deus, Abraão teve muita fé. De fato, teve. Abraão, de fato, provou a Deus que ele era fé, que ele era fiel e digno da promessa feita a Deus, que Deus fez para ele. Ele era digno daquela promessa, de fato. Só que eu digo para vocês, meus amados, Abraão não assustou tanto com o pedido de Deus, por quê? Porque a religião do qual ele vinha com a sua família, e principalmente as influências lá da região que ele estava presente, que era a região lá de Canaã, havia o costume de sacrificar os primogênitos aos deuses. Você já viu esse costume de sacrificar os primogênitos aos deuses? E você já viu isso em vários filmes, que havia um sacrifício lá das virgens, né? Os filmes não tinham lá o sacrifício das virgens aos deuses, e naquela região também tinha. Era comum o sacrifício dos primogênitos a Deus. Então, quando Deus pede o sacrifício de Isaac, naquele momento, Abraão queria, ou seja, Deus está querendo que eu prove de fato que eu tenho fé nele. Então, está pedindo um sacrifício à altura da missão que ele me deu. Então, nesse momento, ele quer que eu prove a minha fé. Então, está me pedindo um sacrifício do filho, porque era algo comum. Mesmo com o coração partido, porque seria o continuador da descendência de Deus, né? Ou seja, é ele que vai continuar a minha descendência, ele decidiu sacrificar o seu único filho. Aí está a prova da fé. Ele, de fato, tinha fé e acreditava na voz de Deus. Como Deus tinha certeza que, de fato, ele acreditava que ele era Deus? Pedindo um sacrifício e ele querendo sacrificar. Se ele não acreditasse, de fato, que ele era Deus, ou não, vai que ele não é Deus mesmo. Vai que meu pai tinha razão. Vai que meus irmãos tinham razão. Como você vai seguir um Deus que você não conhece? Quem garante que, de fato, ele é Deus? Não vou sacrificar meu filho, jamais. Vou voltar para a minha terra. Não. Ele, de fato, reconheceu que aquele que tirou ele daquele lugar e fez aliança com ele era Deus. Então, de fato, ele acreditava no Deus único e verdadeiro. No nosso Deus único. Então, ele decidiu provar sua fé sacrificando o seu filho. Sacrificando. Então, se ele tivesse recusado, Deus tinha percebido que ele não tinha fé suficiente para continuar. Não digo que Deus ia desistir de Abraão, porque ele não desistiu nem de Caim, né? Ele não ia desistir também de Abraão, não. Mas, com certeza, ele ia ter que trabalhar novamente na vida de Abraão. Mas ali Abraão mostrou que estava pronto para ser o pai da grande nação e decidiu sacrificar o seu filho. Aí, o que aconteceu, meus amados? Na hora que ele foi sacrificar, o que aconteceu? Deus interviu e pediu para parar. Não precisa sacrificar o seu filho, porque provaste que tem fé o suficiente em mim. Aí ele falou assim, mas Senhor, mas eu tenho que provar sim a minha fé, eu tenho que sacrificar alguma coisa para ti. Aí apareceu lá o cordeiro.
Naquele momento, o autor bíblico quis trazer dois elementos fundamentais para nós. Primeiro, a fé de Abraão, né? A fé do nosso pai Abraão, que é o pai da grande nação. Ali iniciou a fé monoteísta, a fé no único Deus. Ali iniciou. E o segundo, o sacrifício de Isaac. Deus quis, meus amados, pedir o sacrifício não somente para provar a fé, não. Ele quis também mostrar que ele era o Deus da vida. É o Deus da vida e não da morte. Então, com o pedido de sacrifício de Isaac, e Deus mostrando para Abraão que não era necessário sacrificar o seu filho para ele, porque ele queria a vida do filho e não a morte do filho. Deus queria que o filho se entregasse inteiramente a ele, da mesma forma que Abraão entregou. Então, Isaac também, o que ele queria de Isaac era a entrega da vida. Então, Deus é o Deus da vida. Então, naquele momento ali da história, Deus abole do meio do seu povo o sacrifício de ser humano. Não é permitido sacrificar ser humano na minha igreja. Não é permitido sacrificar ser humano na minha religião. Não é permitido sacrificar ser humano no meu povo. No meio do meu povo, não. Então, Deus abole do meio do seu povo o sacrifício de ser humano. Só que, como naquele momento o homem ainda tinha desejo de prestar culto a Deus e sacrificar algo para esse Deus, como Deus viu que ele ainda tinha essa sede de sacrificar algo para ele, Deus permite que eles sacrificam animais. Mas eu digo a vocês, o único sacrifício que agrada a Deus, de fato, foi ele mesmo que nos deu. Que foi quem? O seu filho. Então, o sacrifício de Isaac, fazendo uma leitura do Novo Testamento, já aponta para Jesus Cristo. O único sacrifício que, de fato, agrada os olhos de Deus e que ele pede e que ele dá pela santificação da humanidade é o seu próprio filho. Ali, ele dá como sacrifício que é um cordeiro. E ele entrega também seu filho como que para nos salvar um cordeiro. Então, o seu filho se faz cordeiro para salvar a humanidade. Então, Jesus Cristo se sacrifica para que, de fato, a humanidade inteira fosse santificada pelo verdadeiro e único Deus. Então, ali, já no sacrifício de Isaac, Deus já aponta para o sacrifício do seu próprio filho. O único sacrifício que me agrada, de fato, é o sacrifício do meu filho. Não é sacrifício de ser humano, porque eu sou Deus da vida, não é sacrifício nem de animais, mas eu vou permitir, porque vocês ainda não estão preparados. Então, Deus permitiu porque eles ainda não estavam preparados para compreender. Era um processo longo ainda. Estava iniciando a fé no único Deus ainda. Então, foi necessário todo um processo de evolução, né? Isaac, de fato, provou ter fé, teve mais 2 filhos, né, que foi... Quais foram? Foi Esaú e Jacó, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Quem continuou o trabalho de Isaac enquanto patriarca foi Jacó, com a intervenção da mãe, né? Com a intervenção da mãe. Depois, Jacó teve 12 filhos. Entre eles, quem destacou foi José, que foi vendido pelos irmãos como escravo para o povo egito. Lá no Egito, ele cresceu muito em graça e sabedoria, ganhou a estima do faraó, levou o povo de Deus para lá no momento da fome, perdoou o seu povo que o vendeu como escravo, levou para lá, mas veio a morte deles, veio a morte dos seus irmãos. O povo foi crescendo em numerosos, um número muito grande. Eles estavam precisando de mão escrava, o povo do Egito, decidiu escravizar o povo de Deus, que foi o povo hebreu. Então, o povo hebreu esqueceu de Deus por causa da mordomia do Egito, né? Esqueceu de Deus, não quis voltar para a terra prometida, para a terra de Canaã, decidiu viver no Egito, então esqueceu de Deus. O que eu falei para vocês? Quando esquece de Deus, tem a perca da terra e a escravidão. Aí eles se tornaram escravos durante 400 anos. Sofrendo muito, clamaram por Deus, aí Deus suscitou Moisés para tirar eles. Mas aí é outra história, né? Aí entra o livro do Êxodo. Então, damos aqui por encerrado. Claro que tem muita coisa a mais, né? O livro é muito gostoso e recheado, né? A gente poderia ver muitas coisas a mais. Dos 12 filhos de Jacó, nasce as 12 tribos de Israel. O nome de Israel é dado para Jacó, da mesma forma que Deus mudou o nome de Abraão para
de Abrão para Abraão, ele muda o nome de Jacó para Israel, né? Jacó é ameaçado pelo seu irmão, porque quem ia assumir o patriarcado era o irmão. Mas a mãe pega e joga o filho, né? Ou seja, eu quero que Jacó assuma esse patriarcado. Então, vou interceder por ele. Então, ele engana Isaac, né? Para que Isaac passe a sucessão para Jacó. No momento que Esaú fica sabendo, ele pega e ameaça o irmão pega e foge. Nesse período, ou seja, a Bíblia vê, assim, um autor bíblico vê como se ele estivesse fugindo de Deus. Mas mesmo assim, Deus o abençoa e consagra ele nessa missão, só que ele tenta fugir. Quando ele está voltando, quando Deus, né, abençoa ele, ele está voltando de novo para assumir o compromisso dele, ele tem uma luta com Deus. Essa luta aí é uma luta espiritual mesmo, ou seja, há tanto tempo ele fugiu de Deus, né, agora ele estava lutando contra ele mesmo para voltar e assumir sua missão. Ou seja, ele largou para trás a missão, então ele lutou contra Deus esse tempo todo, agora é hora de voltar. Eu lutei contra mim mesmo e fui vencido por Deus. Mas ali mostra que ele venceu Deus, né? E por ter vencido aquela luta ali contra aquele homem que apareceu no meio do caminho misterioso, muda o nome dele para Israel, ou seja, aquele que lutou contra Deus. Então, ele tem 12 filhos e, através dos seus 12 filhos, é fundada as 12 tribos de Israel, que forma, depois do exílio da Babilônia, a religião judaica. Então, é muito rico. Se Deus quiser, nas próximas aulas, a gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre esse povo. Quem sabe, assim, o êxodo, né, dando continuidade a essa história. Agradeço a todos vocês e encerro aqui as minhas falas. Muito bem, Isailton, obrigado, viu, pelas suas contribuições. Deu para ver o quanto que você já se soltou fazendo Melhorzinho, essas né? aulas de forma remota. Então, o quanto que você soltou, e eu conheço esse Isailton totalmente empolgado mesmo, fica empolgado aí com a aula, e eu aprendi, estou fazendo aqui um monte de anotações, estou aprendendo com você, viu? É um prazer muito grande. Antes de falar um pouquinho sobre o andamento do nosso curso, eu queria que vocês pudessem participar, tirar dúvida, não só ficar falando, né, foi bom, ou fazendo elogio, que é muito bom, mas apresentando um pouco a sua dúvida e a gente pode fazer uma roda de conversa bem rápida aqui no finalzinho da aula de hoje. Dalmi? A minha dúvida foi a seguinte, na leitura lá de Abraão, né, eu percebi que Abraão deu destino de duas fés, né, o Isaac e o outro filho que ele teve com a escrava. Foi isso mesmo, Zé Ailton? Agar. O primeiro filho dele. Eu poderia dizer que Abraão foi Abraão de duas fés, vamos dizer, ele deu descendência de duas fés, a de Isaac e de Ismael, é isso? A filha de Agar? Da descendência dele surgiu duas nações, né? Sim, duas nações. a de Isaac. Isso. A descendência que surgiu através do seu filho Ismael, que foi o filho que ele teve com a escrava, que até então foi permitido por Sara. Sara permitiu para continuar a descendência dele, porque até então ela não sabia que ela teria um filho, o filho da promessa seria Isaac. Então ela permitiu, naquela época era permitido, quando a mulher não podia dar o filho ao marido, pela velhice, ou se ela fosse estéril, ela permitia que o marido deitasse com suas escravas, e a partir dali a linhagem continuaria. Aquele filho ali da escrava se tornaria o filho do casal. Então ela permitiu que isso acontecesse. Então ele teve Ismael. Só que aí Deus quis muito mais para eles, né? Ou seja, Deus queria que a fé da aliança surgisse da descendência de um filho de Abraão com sua esposa Sara, que era o filho da promessa. Ele tinha prometido já a Abraão desde o início, que ele se revelou, só que eles não acreditaram. Por ele já ser velho e ela também, eles não acreditaram na promessa de Deus, mas desde o início Deus já falou com ele. Eu queria saber essa descendência. Aí, por que ele não acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus? É por isso que eu estou com essa dúvida aí, porque Isaac acreditava, né? Tanto nesse Deus, quanto no Filho de Deus. E por que Ismael não acreditava em Jesus? Porque a descendência de Ismael criou um rumo totalmente diferente. Da descendência de Isaac,
né, vamos dizer assim, da descendência de Isaac, continuou a história do povo de Abraão. Foi essa história que nós contamos, que veio dos filhos dele, do filho de Isaac, que foi Jacó, do filho de Jacó, que foi José. Aí surgiu Moisés, depois veio Josué, veio os reis, aí continua a história até Jesus Cristo, entendeu? Uma história até Jesus Cristo. Ismael não, ele foi renegado. Então ele saiu. E dali Deus promete que surgiria uma nova nação. Então tem a história deles também. A história do povo. Só que é uma história que nós não conhecemos. Se a gente procurar conhecer a história do povo muçulmano, a gente vai entender. Se a gente fazer, você vai entender que a história começa com ele. Aí você vai entender como foi a vida dele depois que ele saiu do seio de Abraão, os primeiros povos que seguiram ele, o seu casamento, os filhos dele, a história do povo dele, até chegar ao povo árabe, né, que é esse povo árabe, até a construção da sua religião, que é a religião muçulmana. Então, da fé monoteísta, ou seja, de Abraão, teve dois caminhos. Surgiu duas grandes religiões, que é a religião judaica e o cristianismo, né? E também a religião do povo muçulmano, que é o islamismo. Não sei se esclareceu, se o padre quer completar. Então, tá ouvindo? Sim. Ok. É isso aí mesmo que o José Hilton colocou para a gente. Na verdade, o Dalmi, só para ficar um pouco melhor, né? É dessa descendência que vai ser dada pelo filho de Isaac, o filho de Abraão com Sara, é que vai vir a descendência de Jesus, ela vai vir proveniente dessa linhagem. Então, não há que se mencionar ainda a palavra Jesus Cristo, crença em Jesus Cristo. É dessa linhagem que vai ter origem nós que somos cristãos. Mas é isso que o Zé Hilton falou, o povo da Arábia, né, os árabes, eles são descendentes dessa linhagem de Ismael. E outra coisa que é interessante dizer também que Abraão, ele não é um homem da fé só para nós católicos ou cristãos. Nós cristãos pegamos a mesma linha judaica, que é a linha de Isaac, certo? Mas Abraão, ele é o pai da fé para os cristãos, ele é o pai da fé para os judeus, que também segue a linha de Isaac, e Abraão também é o pai da fé para os muçulmanos, que é o grupo que o Zé Hilton acabou de apresentar. Então, as três maiores religiões do mundo, Abraão é o pai. E ali ela vai tendo essa bifurcação, mas Deus o abençoa. E qual o grande legado que Abraão passa, seja para a descendência de Isaac, ou seja para a descendência de Ismael, é a ideia do monoteísmo, de Deus é um só. Seja nós cristãos, seja os judeus, seja os muçulmanos, isso nós temos em comum. O único Deus, Deus é um só. Tá bem? E da descendência de Isaac, lá na frente vai sair Jesus Cristo. Vai passar Davi, vai passar toda a história, não passa na linhagem, mas nós pudermos conhecer um pouco da história de Ismael, vamos também nos encantar. Não é a nossa história. Só isso, não é a nossa história. A nossa história é que nós contamos e acreditamos é a que vem da descendência de Isaac, o filho da promessa. Que o Zé Hilton respondeu tudo que eu estou falando aqui muito bem. Zé. Zé é iluminado. Mais alguém quer fazer? Muito bem, o Dalmi, pela sua pergunta. É isso que é a ideia do nosso curso, é poder debatermos, conversarmos sem medo. E quando nós, se caso tiver alguma coisa que nós não conseguirmos dar a resposta, vamos dizer, vamos anotar e vamos procurar. Sem problema algum. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta?
Não? Então, eu quero agradecer o José Ailton pela oportunidade. Eu sou, assim, suspeito para falar do Zé Ailton, porque eu sou uma pessoa encantada com ele, né? Então, tem o Zé Ailton, assim, com a sabedoria, com o conhecimento, com tudo. É isso mesmo, é de coração, tá aqui dentro. E, assim, é uma pessoa muito simples, doada, uma pessoa que fala de uma linguagem muito simples, ele prepara, né? Não sei se vocês todos sabem, Zé Ailton é padre, só que casado, e com a dispensa de Roma, por isso que ele é casado, tem formação de teologia, não exerce o ministério, e tem todo o conhecimento, ele compartilha conosco, de grande participação cristã, ele e a esposa, e eu quero agradecê-lo por, mais uma vez, estar contribuindo, e vamos precisar muito, viu, Zé Ailton, de você aqui no nosso curso, tá bem? Quando retomarmos o livro, o estudo bíblico, e aí quando pegarmos aí o livro de Êxodo, aí vai ser interessante entender esses patriarcados, o patriarcado de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí e dos 12 filhos, para podermos compreender o Êxodo. Uma outra contribuição que eu queria falar também é que aí eu queria deixar só umas dúvidas, né? Realmente é unânime na teologia de que Abraão é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó, Jacó é o pai das 12 tribos. Existem pontos de vista diferentes, são tribos que se encontraram no deserto, existem outras teorias, mas aqui o nosso curso é bíblico e vamos apresentar as teorias também, outras teorias interessantes desses povos que foram se encontrando, se identificando e se aparentando também em busca do mesmo objetivo. Tá? Quando eu falar isso no curso, não vai assustar ninguém dizer que pode ser, pode ser. Não tenho dúvida que Abraão é o grande pai das nações, mas pode ser que a sequência, existem outras teorias que não é contrárias à Bíblia. E eu vou explicar isso com tranquilidade, viu? Não perca os próximos capítulos. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho após. Você que está assistindo a nossa aula pelo YouTube, aproveite para fazer também, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, e podemos estar fazendo essa discussão de temas relevantes, sejam bíblicos, sejam também dos tratados, da teologia, seja da história da igreja, seja da sacramentologia, sempre um tema novo aqui para você. Um grande abraço, fique todos com Deus.